Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje um bocadinho assim sem paraquedas, porque a saída de emergência a saída de emergência este ano comemora os seus 20 anos, como já todos devem saber. E não sei. E pronto, ali. Exato, obrigada, Cláudia. Os nossos autores também estão cá presentes, alguns dos nossos autores. A Cláudia Cecília e o Paulo M. Dias, da dupla, com o Roger, a Anabela, Natário, o Pedro e a Sara, dos 100 mitos lógica. E alguns futuros autores que eu ainda não posso anunciar. Exato. Mas estou a ver algumas caras, mas não olho para ninguém específico. E a ideia aqui é um bocadinho falarmos do como é que foi o ano em termos editoriais e como é que vai ser. E depois vamos nos meter com as pessoas aí no público, está bem? E eu, se calhar, apresento também quem está aqui comigo, que não devem conhecer, é o Luís Corte Real, que é o editor e autor da Saída de Emergência. O Paulo Batista, que é o senhor que não nos deixa gastar muito dinheiro, tem que salvaguardar as contas. Exato. Mas ainda bem que ele existe, porque sem ele isto também não era possível. E eu agora se calhar passava a bola aqui, A gente pode falar dos 20 anos assim em 10 segundos. A editora nasceu em 2003, nós estamos em 2023, portanto, foi há uma eternidade. E nasceu para publicar ficção científica e fantasia, que eram os géneros que eu gostava, e que mais ninguém publicava. Publiquei 2 ou 3 livros, perdi montes de dinheiro e decidi, espera, se calhar convém começar a publicar outras coisas. E foi aí que começámos a publicar romance histórico, literatura romântica. Pegámos na Nora Roberts, que era uma autora que vendia 2.000, 2.500, e nós fizemos umas capas tão giras, começámos a vender 16.000 logo. E a Nora Roberts ainda hoje está nos tops e continua a vender. Isto para dizer que há 20 anos as capas eram muito fraquinhas, não sei se vocês têm ideia, mas há 20 anos as capas eram mais ou menos assim, uma fotografia de baixa resolução com o nome do autor em Times New Roman verde e o nome do livro em Times New Roman azul. E estava uma capa no mercado. E nós levávamos, obviamente não era o mercado todo assim, mas garanto-vos que muitas das grandes editoras era assim que trabalhavam. E depois havia algumas editoras que tinham capas lindíssimas, pronto, tipo a Tinta da China, a Oficina do Livro, já tinham capas muito, muito comerciais. Mas as nossas capas foram um empurrão muito grande para os nossos livros se destacarem nas livrarias. Nós nem precisávamos de comprar a montra na Bertrand, porque a Bertrand fazia questão de destacar os nossos livros por auto-iniciativa. E depois foi uma linda história. Descobrimos um George Martin que eu estava... Olha, quando as Torres Gêmeas caíram, estava eu a ler o George Martin. E um amigo meu, os aviões bateram numas torres. Eu largo o livro, vou a correr. E, portanto, lembro-me, estava a ler o George Martin nessa altura. Ainda não havia editora, isto foi em 2001. E foi um autor que nós comprámos com muito sacrifício, porque eram livros enormes, ninguém lia fantasia em Portugal. Não havia sagas de fantasia que resistissem mais do que 1 ou 2 exemplares. E os livros de George Martin tinham 900 páginas. Nós tivemos que os dividir em 2. E o primeiro volume tem uma carta que se não fosse tão embaraçante, era cómica, que sou eu a pedir. Gostou do livro? Então fale com os seus amigos e os seus vizinhos e os seus familiares para eles lerem também. Porque senão não vamos conseguir continuar a série. Eu acho que funcionou, eu acho que o pessoal falou com os amigos e com os vizinhos, porque nós quando trouxemos cá o George Martin na primeira vez, passado uns anos, e ainda não havia série de televisão, portanto não havia Guerra dos Tronos da HBO, o autor já ia aos tops. Quando o trouxemos da segunda vez, já havia série da HBO e tivemos que alugar um teatro com 800 pessoas e já não havia espaço para mais. Mas comprámos esse livro com um grande sacrifício e com um grande risco. E acho que a história da Saída de Emergência foi um bocadinho isso. É preciso dizer que eu vim para este mercado e criei a editora. Eu era publicitário, copywriter. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse no mundo editorial, numa editora. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse numa distribuidora ou numa livraria. Tu gostavas de terror, não era? De cenários. Não, agora, a sério.
A sério, tu imagina o que é um tipo dizer, eu vou criar a maior criação de cavalos por sangue, mas nunca vi um cavalo, nem nunca montei um cavalo na vida. Foi mais ou menos o que aconteceu com a editora. Eu nem sabia que existiam distribuidoras. A sério, eu marquei uma reunião com o Gonçalo Bolhosa, na altura, liguei-lhe, e ele, muito simpático, recebeu-me na livraria dele, e eu perguntei-lhe, olha, como é que isto funciona? E ele deve pensar, este gajo é maluco, mas pronto, deixa-me falar um bocado com ele. Olha, tens que ter uma distribuidora. E eu peguei no papel, distribuidora. E o que é que fazem as distribuidoras? Distribuem os livros. Então, mas isso são as livrarias? Não. Distribuidora distribui os livros para as livrarias. E eu, ok, que distribuidoras é que existem? Sei lá, deu-me um monte delas que já foram à falência. Graças a Deus nunca trabalhámos com essas, mas deu-nos o nome da DLB, que é aquela onde 20 anos depois ainda estamos, que é a distribuidora de livros Bertrand, que nos distribui. Portanto, eu garanto-vos que criar a saída de emergência foi como um gajo que nunca tinha estrelado um ovo e que decidiu abrir um restaurante para se candidatar a uma estrela Michelin, mas não sabe estrelar ovos, não sabe fazer absolutamente nada. Eu não conhecia um tradutor, um revisor. Eu, para vir para a Feira do Livro, vocês não imaginam os telefonemas. Eu tenho que contar esta história. Nós estávamos aqui no outro dia a montar, porque nós somos uma editora portuguesa, com 10 pessoas, por isso nós fazemos um bocadinho de tudo, somos da comunicação, somos comerciais, somos editores, somos um bocadinho de tudo. E no outro dia nós viemos cá todos mesmo, montar aqui o pavilhão. Os designers vêm montar o pavilhão. Exato, viemos todos, literalmente. Vem tratar da decoração. E criticar-nos por estarmos a estragar o trabalho deles. Mas estivemos cá e veio um senhor e disse assim, eu ainda me lembro, o primeiro ano que o Luís veio fazer a feira com a mãe, trazia os livros no carro dele, um carro supostamente muito bom. Eu não percebo nada de carros, mas um carro... Meio pavilhão. Vinha na bagageira, trazia os livros na bagageira. Não, é verdade. E para fazer a Feira do Livro, que não é, hoje em dia está muito bem organizado e tem pés e cabeça. Bem, há 20 anos eram uns caixotes metálicos, pareciam contentores daqueles dos navios. E eu demorei meses a conseguir que alguém me desse uma autorização para estar aqui. O primeiro ano ainda estive no pavilhão dos pequenos editores. Depois os tipos não me pagaram. E eu só na feira seguinte é que disse à Apple, olha, eu ainda nem recebi o dinheiro do ano passado. E os gajos de lá mandaram um e-mail a pressionar, não sei se são estes senhores que estão lá agora, espero que não. Mas não são. Só quando eu fiz queixinhas à Apple é que eu recebi o meu dinheiro. Bem, foi um começo... E aí ficaste milionário, não é? Até nisso pensavas que funcionava de uma maneira diferente, não é? Pá, mas sério, é mesmo não saber o que fazer e acho que foi o superpoder da editora, foi... Nós não fazíamos ideia do que é que andávamos a fazer. Mas vindo da publicidade, onde a imagem é tudo, e eu era copywriter, eu escrevia textos para televisão, para rádio, para brochuras, ajudou-me imenso depois na hora de fazer uma sinopse. Eu adorava, ainda hoje a Célia faz as sinopses base, mas envia para o Luís dar uma leitura. A maior parte das vezes não tenho que fazer nada, Célia, mas às vezes sou chato. Célia, isto não pode ficar assim, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. A gente depois vai gravar um episódio a falar sobre um Luís, mas ele não vai estar cá, está bem? Eu não quero ver esse episódio. E fomos sempre muito criativos a nível de capas, fomos criativos a nível de comunicação, nós fazíamos montras com pósteres, com formatos esquisitos que mais ninguém fazia. Só que o mercado depois foi crescendo e o pessoal foi ganhar. Quer dizer, nós éramos em terra de seca, quem tem olho é rei. E há 20 anos o mercado editorial era um mercado constituído por editoras portuguesas, 100% portuguesas, independentes, mas era um mercado que estava mais ou menos falido. A Caminho estava mais ou menos falida, a Asa estava mais ou menos falida, a Don Quixote estava mais ou menos falida. Quem mandava nas editoras eram os editores. Pessoal de 60, 70 anos que tinham o seu gosto pessoal e tinham um cunho muito pessoal na sua editora. Ninguém confundia os livros da Caminho com os livros do Brasil. Ninguém confundia a Asa com a Oficina do Livro. As editoras tinham personalidade. Depois vieram os grupos. Porta Editora, Leia, e de repente tudo mudou e hoje em dia tens os grandes grupos, que vocês veem estas praças, parece Times Square, com 450 chancelas e o dinheiro vai todo
para os mesmos, não é? Naquilo são 50 marcas, mas pertence tudo ao mesmo grupo de acionistas. Eu não posso dizer mal deles, que também são nossos amigos. Mas é diferente. Uma coisa é quando estás no mercado em que existem 50 editoras portuguesas, outra coisa é quando estás no mercado onde existem grandes grupos que, para quem este mercado português é uma gota d'água, que eles com os trocos que têm no fundo do bolso conseguem comprar o mercado inteiro. Portanto, as regras hoje em dia são diferentes, o que nos obrigou a adaptar, obrigou-nos a mudar a nossa forma de trabalhar. E uma das coisas que estávamos há pouco a falar é, nós apostávamos muito em autores portugueses, quando ainda havia muito preconceito com o autor português, nomeadamente na literatura fantástica. Nós publicámos grandes livros de fantasia e de ficção científica, que foram um desastre, porque os autores eram portugueses. E ganhámos um bocado, começámos a proteger-nos. Se nós continuamos assim, é só perder dinheiro. Hoje em dia, curiosamente, os autores portugueses de fantasia são capazes de ser os que vendem mais. Portanto, nós estamos a retomar, estamos à procura de autores portugueses de literatura romântica, de fantasia, de romances e de... Porque o mercado deu uma grande volta, diz que os miúdos não leem, os jovens não leem, eu acho que os jovens até leem. E se calhar se não estão cá mais jovens hoje é porque estão em casa a estudar para os exames, porque quando a feira é nas férias do verão, isto está cheio de miúdos e o mercado, estes 20 anos, passámos praticamente do Jurassic Park para os Guardiões da Galáxia. Mais ou menos, exatamente. E eu agora, se calhar, punha o Paulo a falar. Paulo, porquê é que tu também decidiste meter-te neste vício? Nesta suicida? Ui, bem, a Cláudia começou por dizer que nós entramos aqui sem paraquedas. Eu entrei aqui de paraquedas mesmo, aqui nesta apresentação, chamaram há 5 minutos. Porque é que eu entrei neste vício? Bem, eu já estava no mundo dos livros, trabalhava numa distribuidora. Trabalhava na distribuidora de livros Bertrand, sim, foi aí que eu conheci. Isto é tudo conectes. Que eu conheci o Luís. E digamos que sim, quando eu te fui buscar a distribuidora, eles não ficaram muito satisfeitos. Não ficaram. Pronto, agora está tudo bem, mas... Está tudo bem, mas na altura foi complicado. Sim. Muita terapia. Pronto, as pessoas gostam muito de mim, depois é estas coisas... Não. Mas, como eu estava a dizer, eu trabalhava na distribuidora... Estava há muitos anos, eu sou uma pessoa muito inquieta, estava há muitos anos a fazer a mesma coisa, na mesma função. E houve um dia que o Luís me ligou e começámos a falar. E o Luís, na altura, a equipa, na altura eu entrei para a direção comercial. O Luís não tinha ninguém na direção comercial. E foi numa altura também que sentiu que era preciso dar ali um passo, era uma área que era preciso trabalhar e ser um bocadinho mais agressivo. E foi isso e foi nessa altura que eu entrei para a editora. E eu lembro-me de conversar em casa e de pensar, na altura que estava na distribuidora, o que é que eu ia fazer a seguir, por onde é que eu havia de ir. E eu estava farto, eu sempre trabalhei em empresas muito grandes, em multinacionais, com aquelas estruturas grandes em que uma pessoa... Mas quiseste vir mesmo para o perigo. Exato, mesmo para o perigo. Não, mas era... Sim, mas era aquela coisa de sempre, cada vez que uma pessoa quer fazer alguma coisa, mudar uma vírgula em alguma coisa, é preciso fazer um projeto que depois demora 6 meses a concluir e depois mais 6 meses para passar o primeiro patamar de aprovação e pronto, e por aí fora. Mas foi um desafio. Eu já conhecia a editora e era uma daquelas editoras que eu disse, se eu fosse trabalhar, se eu fosse mudar, eu ia para ali. Pronto, depois arrependi-me. Não, mas acho que agora é ao contrário. Acho que não. Já disseste ao Paulo que ele foi despedido hoje de manhã, não? Ainda não disseste? Não era, mas... Não tinha dados. Não, mas era isso que eu ia dizer. Não, agora não te ligas. Não te livras assim de mim tão facilmente. Não. Pronto, mas foi isso. Mas olha, estou-me a lembrar quando a editora começou. Éramos 2. E eu ainda experimentei traduzir. Mas percebi, não vou traduzir. Arranjei tradutores. A minha tia. Traduziu aquilo tão mal que eu tive que arranjar um tradutor para rever o livro todo outra vez. Mas eu fazia as capas. Desde o início. As primeiras 200 ou 300 capas da editora foi o que eu fiz. E ainda hoje faço capas. De vez em quando. Faço a campanha do Vítor Carmona, foste tu que a capa do Vítor Carmona, as dos meus livros. Muitas, sou eu que as faço. E mais, eu tinha que imprimir os fotolitos. Vocês não fazem ideia. Um gajo imprimia na impressora de casa, num papel vegetal, o fotolito.
que tinha que enviar para a gráfica depois imprimir o livro. Isto é tipo antes História. pré-digital. Gutenberg. Depois quem é que fazia a direção do comercial? Era eu. Eu depois falava com a distribuidora. Eu depois falava com o tradutor. Eu falava com o agente. Um tipo fazia tudo. Era one-man show. Depois a editora cresce e não consegues fazer isso, não é? Começas a ter que ter uma equipa e hoje em dia somos 10, não é? Mais ou menos. Entre 11 entre designers, direção comercial, comunicação, porque um livro para ter sucesso é um longo percurso. Sabe? Eu nem te vou dizer que o livro tem que ser bom. O livro pode ser uma grande trampa, que é o que acontece. A maior parte dos livros estão nos tops. São mesmo livros maus, incluindo alguns nossos. São livros maus mesmo. Mas tu tens pelo menos que ter um livro em que tu achas que há mercado. Eu não vou mentir. Hoje eu vou dizer a verdade. É verdade, e toda a gente sabe. Não é mentira. Mas se tiveres um livro bom é melhor. Se tiveres um livro bom é melhor. E se tiveres uma boa capa, e tiveres uma boa paginação, e tiveres uma boa distribuição, e tiveres um preço, um PVP bem escolhido, e tiveres depois uma grande comunicação, e a comunicação digital, a Cláudia trata disso, e a comunicação tradicional, e depois ainda tens de ter uma estrelinha da sorte. Porque hoje em dia isto é uma concorrência vale tudo, incluindo arrancar olhos. Sim, e a comunicação tradicional, neste momento também está a viver aqui um momento de grande crise e mudança, não é? Inclusive, nós vemos que há booktokers e instagrammers que têm mais audiência que alguns programas de televisão ou alguns jornais, não há dúvidas. No entanto, também mesmo a comunicação tradicional, e nós temos estas conversas, são quase conversas da editora, é que mesmo a comunicação tradicional muitas vezes também não se interessa por os bons livros, interessa-se por os maus livros e não tem espaço e acabam por também fazer um trabalho que não é benéfico. Acabam também por se concentrar muito nos grupos, vêm à Feira do Livro e falam sobre questões políticas e se calhar... E mais uma coisa, eu acho que a imprensa tradicional, tal como os festivais literários, tem ali um cesto de 20 nomes que são sempre os mesmos a ser convidados aos festivais. Nunca mais vamos ser chamados. Sempre os mesmos a receber os mesmos prémios. Pronto, é verdade, eu não vou mentir-vos, eu não tenho filtros. É verdade, mas é verdade. E nós nunca entramos nesses pools, nunca ganhámos esses prémios, nunca fomos convidados por esses jornalistas. E tivemos sempre que trilhar o caminho sozinho. Felizmente, na internet, realmente, para nós, pequenos editores, que é o que nós somos, de certa forma, a internet é o nosso melhor aliado. Porque a verdade é que nós editamos tão bons ou melhores livros que os grandes grupos. Temos uma ligação com os autores muito próxima e com os leitores. É uma coisa que nós... privilegiamos, nós ouvimos os leitores, não é conversa, e estão aqui alguns que sabem, e sentimos que a internet dá-nos este espaço para promover os nossos autores e para também ajustarmos algumas coisas que fazemos errado, e fazemos algumas, já tivemos casos até que nos alertaram para más traduções, por isso, nós ouvimos. Não há nenhuma editora que não tenha más traduções. Nós ouvimos e refazemos. E revês e corriges, sim. Eu acho que uma das vantagens de uma editora como nós estamos aqui, 7º, 8º lugar, 8º lugar no top, são só 9, mas pronto. Não, estamos em 8º lugar do mercado nacional, estamos top 10, não é mau. E temos aquela vantagem, não somos tão grandes, que o autor, para chegar ao editor ou para chegar à diretora de comunicação, tem que fazer 6 ou 7 telefonemas, ficar à espera que lhe respondam. E muitas vezes, se não vendeu o suficiente, é posto de lado e nunca mais recebe nada, só recebe e-mails com relatórios ou números. Mas também não somos tão pequenos que não conseguimos dar conta do recado. Portanto, eu acho que a melhor editora para um autor é uma editora média, que consiga apostar em força em comunicação, em marketing, em topos, em gôndolas, na distribuição, em boas capas. Mas que não seja tão grande que tu sejas uma gota d'água, mas também não seja tão pequena que não tem força para trabalhar-te. Acho que estamos naquele patamar em que eu, se fosse autor, era onde eu gostaria de trabalhar. Por acaso até és. Por acaso até sou, pronto.
edito os meus livros, é um bocadinho assim chunga, mas tenho muito orgulho neles e estão à venda aqui, quem quiser. Mas olha, eu acho que se calhar agora falávamos ali com alguns autores, não é? És tu, Cláudia, tu agora atacas. Temos aqui alguns autores. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Primeiro vou começar pela Célia. A Célia é a coordenadora de edição, é a pessoa Não, a seguir vou para os com o autores. pior feitio da editora. A Célia é a nossa coordenadora editorial. Olá, boa tarde. E adora o palco. como se Adoro, pode- como já toda a gente percebeu, não é? Então, Célia, porquê é que vieste para aqui? Também tens vícios? Epá, tenho muitos vícios. Um deles é ler e gostar muito de ler. E a saída de emergência era a editora onde eu sempre quis trabalhar. Eu sempre trabalhei em editoras. E... Olha, só para a gente se rir um bocadinho. Não. Onde é que- Epá, não. Diz onde é que trabalhavas. Não posso. Assinei um acordo de confidencialidade, não Pronto, posso. ok. Ahm, Não era na Playboy, pois não? Não, vem cá o Papa. Tem a ver com o Papa. Já me perdi, estás a ver? Vocês pronto. O que é que eu estava a dizer? Sempre a saída de emergência era a editora onde eu gostava de trabalhar. Publicava os autores que eu lia, os autores que eu gostava, e surgiu uma oportunidade de vir trabalhar. Precisavam de um assistente editorial e aceitaram-me, abrigaram-me aqui, deram-me aqui guarida. Exato, acolheram-me aqui e já cá estou há 6 anos, não é? 6 anos, pronto. Há 6 anos? Já há 6 anos que maturam. A Célia era assim quando Exato. entrou, né? Exato. Pronto. E não sei, não tenho muito mais a dizer. Não foi nada disso. E agora temos aqui uma autora que a Célia trabalhou muito próximo, que é a Cláudia Cecílio, que tem um livro espetacular que também está ali. Nada suspeito, portanto. Boa tarde. Então, eu não terei assim tanto a dizer. O meu livro é o Sapatos e Pessoas, se não te servem, não são o teu número. Acho que é bastante sugestivo só por si. Puxar a brasa à minha sardinha, não é? Estamos na altura dos Santos. E sim, eu tenho, tal como eu disse na apresentação, tenho aqui muitas palavras de agradecimento ao Paulo, ao Luís e à Célia e à Cláudia por tudo, por todas as mãos que me têm dado e por me terem estado a ajudar e continuam, claro, e espero que esta continue a ser sempre a minha casa, porque há mais livros na calha. Sendo o meu primeiro livro, e alguns de vocês estarão familiarizados com a realidade que é, eu direi portuguesa, não conheço outras, é o meu primeiro livro, e portanto não conheço o mercado editorial fora do nosso país, mas, aliás, fazer-se alguma coisa, seja de livros, seja do que for neste país, sem ser filho de, primo de, sem ter carteira cheia de dinheiro ou qualquer coisa que o valha, é muito difícil, não é? Chegar-se a qualquer lado. E, portanto, por mérito, e eu revejo muito nas palavras do Luís, é tudo na marra, e a dada altura tive a sorte de me lembrar de enviar o livro para esta editora depois de me ter cruzado com ela, depois de muitas pesquisas. E há coisas que não se explicam, senti que sim, que fazia sentido, que era aqui, e tive a sorte dos olhinhos da Célia caírem em cima dele. E tem sido um caminho bonito, estou muito, muito feliz por pertencer a esta casa e obrigada, é isso. Obrigado, nós. Obrigado. Obrigado. Eu pensava que ias dizer que o teu sonho desde pequenino era de ser editada na saída de emergência, não. Mas tu não tens que garantir o emprego, só eu e a Célia. Também temos aqui o Paulo, que num registro, Paulo Dias, num registro completamente diferente. O Paulo Dias tem uma dupla sertaneja, não é? Não. Bom, Qual é que é o teu livro, boa Paulo? tarde. É atualizar a história, que curiosamente é de não ficção. E de facto eu faço dupla com o Roger, que hoje se safou porque está na Alemanha, tem uma boa desculpa. E de facto a saída de emergência foi a nossa primeira escolha, por várias razões. Desde logo porque eu já tive experiências também, como um bocadinho todos nós, com editoras que não pagam. Não foi o caso. Até ver.
E também tive experiências com editoras que nos tratam e tratam os autores um bocadinho como apêndices, porque são importantes, mas não o suficiente para terem necessariamente uma opinião noutras coisas que não o próprio texto. E, portanto, nós, de facto, na saída de emergência, com o Luís, com o Paulo, com a Célia, com toda a gente, temos sentido, neste caso eu e o Roger, temos sentido uma familiaridade que não nos era usual, porque nós já tínhamos publicado noutros locais, e, de facto, até hoje não nos arrependemos das coisas. Aliás, nós temos um grupo do WhatsApp, os 4, que se aquilo fosse parar ao grande público, Isso não se diz. era gravíssimo. Isso não se Era diz. gravíssimo. Isso não se revela. Isso é o backstage, mas de facto o Luís Sem Filtros percebe-se também nos seus livros. Nos seus livros percebe-se muito bem e às vezes, pronto, não vou fazer spoilers, mas há um certo demónio que diz umas coisas muito engraçadas. Mas é isso, um bocadinho a experiência como autor tem corrido tudo muito bem e não temos, de facto, arrependimento nenhum em escolher a saída de emergência para não ficção. Eu agora vou fazer uma maldade antes de passar um autor. Está aqui o João. Faz de conta que estás no Bom Dia Portugal ou qualquer coisa. João, vá lá. Há quanto tempo estás na saída? Olá a todos. Posso-me orgulhar de ter sido a primeira pessoa a trabalhar, a ser contratada para a saída de emergência. Já fiz um bocadinho de tudo na saída de emergência, menos design. Portanto, não me deixam fazer capas, não sei porquê. Eu acho que tem imenso jeito. Já fiz umas capas em Excel espetaculares, mas não passaram. Em Excel, eu faço tudo em Excel. E pronto, basicamente são praticamente 16 anos de saída de emergência. É uma vida. Obrigado, João. Grande João, que é responsável pelo Banhcast, faz toda a sonoplastia do Banhcast. Olha, mas ainda temos a Anabela Natária, Patrícia Matos. Não, e o João tem um papel importante, manda-nos os recibos do salário mensalmente. É um papel muito importante. Eu vou passar primeiro à Patrícia. Olá, Patrícia. E a Patrícia de nós todos deve estar a rir das falhas todas, porque a Patrícia é jornalista. A Patrícia já foi jornalista e há de ser sempre, mas agora já não é. Olá! Eu sou a pessoa que lança o caos nas vossas vidas. Um bocadinho. Em primeiro lugar, parabéns, porque 20 anos não são 20 dias. E 20 anos demora muito tempo a crescer. Não são 20 anos, demora 20 anos mais 20 anos a crescer, porque há aquilo que se vê e aquilo que não se vê, e às vezes aquilo que não se vê é muito, muito mais. E, portanto, quero dar os parabéns a todos, porque nos tempos que correm, a resiliência e o espírito de sacrifício são, de facto, duas características muito importantes, que estão também no meu último livro, que se chama Segredos de Liderança, editado pela Saída de Emergência. E que está ali à venda também. Está ali à venda e vamos já ali a seguir para os autógrafos, está tudo certo. E está com preço, desconto de feira, é? Portanto, hoje é o último dia. E a resiliência e o espírito de sacrifício, dizer também que eu encontrei na Saída de Emergência porque estes senhores esperaram 2 anos pelo meu último livro. Eu acabei por chegar à Saída de Emergência por acaso e acabei por continuar por causa do Luís. Porque quando apresentámos o penúltimo livro, o Luís olhou para mim nesse instante em que nós nos estamos a levantar na FNAC e a ir embora, e o Luís diz: olha, gostava muito de falar contigo porque queria continuar a escrever isso. Mas acabámos de escrever um, e ele disse: exato, e queremos que escrevas outro. E então foi assim uma coisa um bocadinho pouco programada, mas muito feliz. E depois meteu-se a pandemia, ainda estamos todos a viver um bocadinho os efeitos disso e a viver muito, alguns ainda com muito sofrimento, os efeitos disso. E foi uma altura que foi muito complicada para as editoras e também para a Saída de Emergência. E eu concretamente, que fui viver para Bruxelas e depois voltei e depois já não sabia bem onde é que andava, acabámos por suspender aqui um bocadinho este livro. E há um ano, precisamente quando a feira foi feita em setembro, já no retomar de alguma normalidade, sentámos-nos todos e eu disse-lhes: não sei bem, mas acho que se calhar é desta que vamos. Até ao final do ano lançamos. Eles disseram: tu és louca. Portanto, até ao final do ano, nem pensar. Estamos em setembro, não é? Nem pensar. Portanto, lançamos no início do próximo ano. E eu depois percebi que, de facto, era um nível de loucura um bocado alto e concordámos que seria no início do ano. E acabou por ser, não em fevereiro, mas em março. Ela por ela, é basicamente a mesma coisa. E, portanto, acabámos por conseguir concretizar. Aquilo que eu encontrei na Saída de Emergência foi, acima de tudo, liberdade, que eu acho que é muito importante. Encontrei liberdade por parte da revisora, por parte da diretora editorial e do diretor comercial e do outro diretor também.
encontrei essa liberdade que me permitiu fazer aquilo que eu achava que devia fazer, mas fazer ainda melhor com os contributos que me foram dando. Portanto, foi um casamento muito feliz e continua a ser uma relação muito feliz, porque eu acho que, acima de tudo, os autores trazem ideias, mas é preciso aperfeiçoá-las. E foi isso que eu encontrei aqui. Portanto, quero agradecer-vos muito de confiarem em alguns disparates que eu vou escrevendo, em algumas ideias que eu ainda vou tendo e na concretização dessas ideias todas. E, portanto, só mesmo podiam ser vocês um bolo com Maltesers, a sério. Sério. Isto no limite dá um Malteser a cada pessoa que está aqui, malta. Portanto, vamos distribuir a coisa bem. Por isso, quero agradecer-vos muito, fora de brincadeiras, obviamente sempre a sério, mas sempre com boa disposição. Quero agradecer-vos muito por confiarem em mim, porque ao confiarem em mim estão a investir em mim, e isso implica também o vosso trabalho, o vosso sacrifício e o vosso dinheiro, e eu respeito muito isso. E, portanto, muito obrigada. E, como eu já disse, se quiserem fazer uma coleção, vamos embora. Têm é que me ir dando algum tempo para eu ir vivendo, mas de resto, estamos cá para tudo. Obrigada. Ok, muito obrigado. Obrigado. Olha, eu acho que temos de terminar, senão depois não temos tempo aqui para o bolo. Mas E eu fico olha- logo desconcentrado aqui com o bolo. Mas fala dos autores que estão aí. Pronto, sim, é isso. Ficou por falar. Onde é que a Anabela já desapareceu? A Anabela Natário. Está aí o Luís Filipe Silva, a Sara Sá, o Pedro Ferreira, o Vítor Carmona e a acho que Anabela Natário. a Anabela Natário já falei, sim, já saiu. Gostava muito que falassem também, sim, mas já não vamos ter E tempo. pode Olha, chamar mas o se não- professor Marcelo Rebelo de Sousa, que anda aí. Se não falarem, pelo menos comam uma fatia de bolo, queridos autores. Ou então o Sr. Presidente. Boa tarde. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, Sr. Presidente, sabe quando é que eu o vi da última vez em Cabo Verde, quando ia a passar, e eu estava lá numa esplanada e fizemos uma selfie. Se calhar já não se recorda. Foi o ano passado, há um ano e meio, em Cabo Verde. Muito obrigado. Como é... Como é 20 anos... É que eu tive uma editora que era uma maneira alegre de perder dinheiro. Pois, isso é verdade. Mas já foi há muito tempo, e não chegou a 20 anos. Como é que é 20 anos? Bem, estes 20 anos, foi como eu comecei há pouco a dizer, isto foi como passar do tempo dos dinossauros para o futuro, porque mudou tudo. A maneira de fazer livros, mudou a maneira de os produzir, a maneira de os comunicar, a maneira de os vender, o público. O mercado está irreconhecível. Tem os grandes grupos internacionais que chegam cá para conquistar mercado e buscar a Penguin, a Planeta e outros grandes grupos. Que obrigam as editoras portuguesas a procurar outras formas não digo de sobreviver, mas de crescer, pelo menos. Mas teve uma editora, foi? Teve, mas era uma editora de livros de direito. Ok. Há 40 e tal anos. Mas publiquei outros que não eram de direito e um ou dois vendeu muito bem. É um mercado Os outros fácil venderam, de era perder um mercado dinheiro, muito não é? pequenino, era muito pequenino e, portanto, foi há 40 e tal anos, não era um grande negócio. Eu dava o know-how, havia um sócio que dava o dinheiro, o sócio cansou-se de dar dinheiro, eu fiquei só com o know-how e desisti. Mas aquilo que eu tenho acompanhado da vossa editora é que é uma editora que encontrou um nicho de mercado muito específico, que tem vindo a alargar, que é muito jovem. Sim. Arrancou muito jovem e não perderam os que tinham, que foram envelhecendo um bocadinho ao longo dos 20 anos, mas alargaram a mais jovens. Temos tentado. E, portanto, não tem a concorrência direta dos grandes grupos. Agora, é facto que há uma concentração editorial. Em 4 ou 5 grupos, vê-se, aliás, dando a volta à feira, os que têm praças e os que não têm praças, não é? É logo aí o critério, não é? E depois os que têm, não tendo praças têm 3 stands, ou 2 stands, ou um stand enorme e tal. E os que não têm... E eu vou ser sincero, eu tenho saudades do tempo em que não havia praças. Que isto era tudo igual de cima a baixo. Eu também. Mas o mercado é o que é. Eu devo dizer que ainda me lembro quando foi a Constituinte, nós discutimos o problema da concentração do poder económico na comunicação social e na atividade editorial. E ficou na Constituição um artigo contra precisamente a concentração. Mas depois, de facto, numa revisão constitucional, aquilo foi atenuado. E a lei e a prática depois avançou para isso. E, de facto, quer pela entrada de estrangeiros, ou de capital estrangeiro, sim,
quer pela junção de editoras de referência que foram compradas sucessivamente por grupos Sim. que não conseguiam aguentar. Sim. Portanto, o grande desafio para editoras com algum grau de militância cívica é irem tentando renovar os seus destinatários, mas resistindo, sendo viáveis para não haver o risco de serem comprados. Porque depois, uma vez compradas, eu assisti a várias editoras Perde-se a alma. que primeiro perdem a autonomia e depois, em alguns casos, perde-se a alma. São só marcas como podiam ser iogurtes ou fraldas para bebê. Não têm qualquer diferença já umas das outras. Mas pronto, o que é que se há de fazer? O mercado é assim e nós estamos neste mercado. Mas estamos aqui cheios de gente. Mas está cheio. Não é por causa da editora. Está cheio. Está cheio, de facto. Não, nós tínhamos isto vazio há pouco. E tem bolo e tudo. Sim, verdade. Vai provar, vai cantar os parabéns para nós também. Nós íamos partilhar com Não, mas eu gostava agora de provar o o bolo. bolo é pequeno demais. Sim. Eu estou a ver este bolo lá que temos e ninguém come o bolo. Temos que cantar os parabéns até que eles querem expulsar-nos daqui. Não é. Não, agora temos aqui o Sr. Presidente. Não... Ninguém nos expulsa daqui. Já agora. E qual é o próximo lançamento? Qual é o próximo lançamento, Paulo? Vamos ter aqui a Patrícia Matos. Sim. Patrícia Matos. Sim. Ali, eu conheço. Tem um livro maravilhoso sobre 10 grandes lições de tá, liderança. sim, temos a Cláudia Cecílio e o Paulo M. Dias, agora a seguir. Então, o melhor é comer depressa para elas lançarem o livro. Então vamos cantar os parabéns. Hoje está, vá. Venham as autoras para aqui, vá. Exatamente, Vá, autores. antes mesmo de lançarem. Vá. Vamos embora, vá. Venham Senão todos. não Sara, Pedro, Vítor já aqui está. Anabela Natários, deve-se ter escondido já. Luís Filipe Silva, onde é que andas? Olha, eu só não estou a chamar os autores que ainda não têm contrato assinado por uma questão legal. Mas vocês não estão esquecidos, ok? Estão no nosso coração. Estão no nosso coração. Vá. Olha, não vais cantar com o microfone, pois não? Vá. 1, 2, 3. Vocês em parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Adoro. Olha. Tem que ser uma... Muito obrigado, muito obrigado. Yes. Eu parto. Tem que ser pequenino, que a vida está difícil. E come. É caseiro, Tem que ser pequenino, que a inflação está muito elevada. Aqui é uma coisa pequenina. Oh, não seja tão... Parece o Parece Costa o a Ministro das distribuir Finanças. dividendos. Oi, tem direito a um Malteser, pelo menos. Então está aprovado? É ótimo. Pronto. É como os nossos livros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado e parabéns. Muito obrigado. Mais 20 anos. Muito obrigado. Eu já que eu não estou para ver, mas vejo qualquer tipo. Não, acho que muito obrigado.